Guerra Fria iniciou-se logo após a Segunda Guerra Mundial, e existe um debate bastante acirrado entre os historiadores a respeito de como foi iniciado esse conflito político e ideológico. Mas, de toda forma, existe um consenso de que o marco iniciou logo após o discurso realizado pelo presidente americano Truman, em 1947. Outro ponto foi a divisão do mundo entre as potências URSS, que era socialista, e os EUA, que era capitalista. Em 1947, visando combater o comunismo e a influência soviética, o presidente americano Harry Truman proferiu um discurso no Congresso americano. Nele, afirmou que os Estados Unidos se posicionariam a favor das nações livres que desejassem resistir às tentativas de dominação externa. No mesmo ano, o secretário de Estado americano George Marshall lançou o Plano Marshall, que propunha ajuda econômica aos países da Europa Ocidental. Esse plano surgiu em um contexto onde os partidos de esquerda cresciam devido ao desemprego e à crise generalizada. Como resposta, a União Soviética criou o Comintern, organismo encarregado de conseguir a união dos principais partidos comunistas europeus. Também era sua tarefa afastar da supremacia norte-americana os países sob sua influência, gerando o Bloco da Cortina de Ferro. O fim da Guerra Fria ocorreu em 1991 e as duas principais razões foram a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. A abertura da União de Repúblicas Socialistas Soviéticas aconteceu durante o governo de Mikhail Gorbachev. A economia da União Soviética começou a entrar em crise, e isso foi resultado da falta de ações do governo soviético para dinamizar a economia do país, que já demonstrava estar em atraso tecnológico e econômico em relação às grandes potências mundiais. A disparada no valor do petróleo criou um clima de falsa prosperidade que impediu que reformas na economia soviética acontecessem. O envolvimento no país da Guerra do Afeganistão e o acidente nuclear que aconteceu em Chernobyl contribuíram para o fim da União de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pois impuseram pesados gastos a um país com a economia já fragilizada. O último presidente soviético, Mikhail Gorbachev, começou a realizar reformas de abertura do país para o Ocidente, sobretudo na economia, e essas levaram ao desmantelo da União Soviética. Quando Gorbachev renunciou, a União de Repúblicas Socialistas Soviéticas foi dissolvida e isso marcou o fim da Guerra Fria. Igualmente, a desintegração da União Soviética inaugurou um novo período na história mundial, dando início ao processo de implantação do capitalismo em todos os países do globo. A Guerra Fria não foi uma guerra militar pelo fato de ser uma disputa para ver quem era o país mais influente, mais desenvolvido e mais esperto. Esse conflito foi marcado por vários avanços na tecnologia, já que eles queriam ver quem era o mais poderoso na questão tecnológica. E assim, um homem pisou na Lua pela primeira vez, por exemplo. O capitalismo é um sistema econômico que tem como objetivo a obtenção de lucro, e eles buscam esse lucro por meio da propriedade privada e acúmulo de capital. Então, no caso, você tem que trabalhar, e o que você trabalha, você vai ganhar por aquilo, do seu trabalho. A propriedade privada diz respeito a os bens pessoal da pessoa, né? Empresa, se ela é dona de alguma empresa, em algo assim específico. E o acúmulo de capital é aquilo que ela tem de acumulado, né? Já diz isso, acúmulo de capital. Poderia ser, trabalhos, mercadorias. Já o socialismo é uma filosofia política, social e econômica que abrange uma gama de sistemas econômicos sociais e é caracterizada pela propriedade social dos meios de produção, inclui as teorias políticas, movimentos associados e tais sistemas. A propriedade social pode ser pública, coletiva, cooperativa ou patrimonial. E os principais pensadores que criaram essa filosofia, essa teoria socialista, é o Karl Marx, que é conhecido pelo pai do socialismo. E a teoria socialista veio de contrapartida com as teorias do capitalismo. E o socialismo defende a distribuição de riqueza produzida pela sociedade de maneira igualitária. Bom, a Guerra Fria teve um impacto duradouro no mundo por várias razões. Em primeiro lugar, ela moldou a geopolítica global por mais de 4 décadas, influenciando as alianças políticas e militares em todo o mundo.
As tensões ideológicas entre o capitalismo e o comunismo também continuaram a moldar as relações internacionais após o fim da Guerra Fria. Além disso, muitas das questões que surgiram durante a Guerra Fria continuam a ser preocupações globais importantes até hoje, como, por exemplo, a proliferação nuclear, a espionagem internacional, a corrida armamentista, a ideologia entre o capitalismo e o socialismo e, principalmente, os seus avanços tecnológicos que surgiram no mundo após a Guerra Fria. E esses são apenas alguns exemplos de questões que surgiram durante a guerra e que afetam o mundo atualmente. E a Guerra Fria ela teve um impacto significativo na cultura popular e no imaginário coletivo, ou seja, ela inspirou um grande número de filmes, livros e outros produtos culturais que ajudaram a perpetuar a memória da Guerra Fria e a influenciar a forma de como pensamos sobre o mundo até hoje. A União Soviética defendia a doutrina socialista, argumentando em defesa do proletariado e solução dos problemas sociais. Os aliados de cada um dos vencedores divergiam quanto à solução para manter a segurança no pós-guerra. A busca dos ocidentais era pela criação de uma rede de segurança que, com governos democráticos, solucionassem suas diferenças de forma pacífica, por meio de organizações internacionais. Já os aliados do Oriente, devido à experiência da Rússia com invasões frequentes e a destruição sofrida na guerra, com a morte de cerca de 27 milhões de pessoas, buscavam garantir a segurança com o controle dos assuntos internos de países vizinhos. Dessa forma, o mundo acabou se polarizando em dois blocos, cada um deles liderados por uma das grandes potências, a Europa Ocidental, a América Central e a América do Sul, sob influência cultural, ideológica e econômica dos Estados Unidos, aderiram ao capitalismo. A Ásia Central, parte do leste asiático e leste europeu, sob influência da União Soviética, acabaram aderindo ao socialismo. Guerra Fria pra aprender, não tem complicação. Vai bem fácil, preste atenção. Vamos ter que correr, porque é só um resumão. Segunda Guerra mal tinha terminado de acabar, uma Guerra Fria foi o que fizeram. Capitalismo e comunismo em destaque, guerra de ideologias foi o que tivemos. Americano e russo um dia disputaram o poder e decidiram depois disso que não iam se entender. Washington e Moscou começaram a babaquice, ideologia legal, isso eu quero destruir. Guerra estranha e muito esquisita, Coreia passa mal, está toda dividida. E o norte invadiu, sem nem mesmo conversar com o tio Sam, veio uma ajuda militar. E o coitado do povo escondido em sua casa, que loucura, querem nos matar. Temos que falar da corrida espacial, com o primeiro satélite a Terra orbitar. Os americanos lidaram com o problema ao criar a NASA para na Lua chegar. Tava rolando uma grande sanidade, muito mais bomba ameaçando o mundo inteiro. De repente um russo foi pro espaço viajar, na corrida eles ficaram em primeiro. E com o Fidel Castro que estava enraivecido, se tem mísseis em Cuba o tempo vai fechar de vez. Quem odiou essa ideia foram os americanos, pra eles Cuba tinha que falar inglês. Na Europa rompeu o oriental e ocidental quando um muro a Alemanha levantou. Dividiram a cidade de Berlim, decisão que muito pai e filho separou. Estava acirrada a corrida espacial, a Apollo deu um trabalhão. E o Armstrong, após muita persistência, virou herói para uma geração. E mesmo lá em outro continente, soldados muito crentes que Vietnã iam vencer, mas apanharam os capitalistas, aquele país deles não ia ser. Americano e russo ainda na pancadaria, o espaço agora é guerra e não exploração. E uma outra guerra começou a rolar, soviéticos armados lá no Afeganistão. Só que era caro pra manter tanto espião, pro comunismo não deu certo não, e só restou fazer o muro e pro chão. Stand,
Deve-se repartir em seções para separar os fatos históricos por ordem cronológica. A estrutura deveria ser uma estrutura mais rígida, como se fossem paredes em uma espécie de setor. Objetos que relacionam com o período deveria ser exposto. Separar cada acontecimento por partes para melhor entendimento. Também expor fotos e registros que confirmam o explicado. Na apresentação, poderia colocar um mapa dos principais países socialistas e capitalistas. Poderia colocar estruturas como maquete para representar as ideologias de cada um. Palco. Retratar como se iniciou, fatos históricos que marcaram, os impactos que causaram no mundo, o final da guerra, as propriedades privadas, a distribuição dos bens, estratégias de produção capitalista e consequências.